Então, uma boa noite. Na live de hoje, 18 de agosto de 2020, nós vamos discutir, dentro do contexto da saúde mental e atenção psicossocial em emergências humanitárias, os temas estratégias de enfrentamento dos sinais e sintomas de depressão e luto e estratégias de enfrentamento das situações de risco de suicídio. Gostaria de agradecer a todos os meus colegas, professores, tutores, aos alunos da disciplina optativa e do curso de atualização, as pessoas que estão assistindo essa live e especialmente aos nossos convidados, a Carmen, a Neila e o Dinarte, que aceitaram o desafio de responder às dúvidas e reflexões colocadas pelos alunos sobre os temas depressão, luto e risco de suicídio. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para Carmen Argiles, que é psicóloga, doutora em ciências pelo programa de pós-graduação em enfermagem da UFPEL, tem muitos anos de experiência no atendimento em CAPS, né, tanto aqui na cidade de Pelotas como em Rio Grande, e a Carmen vai nos falar um pouco, então, sobre a depressão nesses tempos de pandemia, né, o quanto o medo de se contaminar e a solidão provocada pelo isolamento social, ao qual todos nós fomos submetidos, tem intensificado, então, os casos de depressão e os sentimentos de tristeza. Carmen, vou te passar a palavra, então. Tudo bem? Obrigada. Bom, boa noite a todos, né, e todas. Eu agradeço o convite, então, para participar dessa conversa hoje, né, tratando, então, de um tema tão importante, né, para nós da saúde mental, principalmente agora em tempos de pandemia, né, e que é um tempo, assim, bastante difícil, em que muitos acontecimentos novos e difíceis, de difícil enfrentamento, né, passam a fazer parte da nossa vida, né. Bom, nos últimos 5 a 6 meses, nós enfrentamos grandes alterações no nosso cotidiano. A princípio, né, nós enfrentamos uma situação que parecia estar distante, né, do outro lado do mundo, que não nos afetaria tão de pronto, né, de repente passa a ser a nossa realidade. E com isso nos traz a percepção de estarmos expostos com ele, né, chega uma percepção de estar exposto a muitos riscos, né, e riscos de difícil enfrentamento, né? Porque é risco de adoecimento, risco de morte, risco de perder pessoas muito próximas, né? E muito caras, né? Familiares, amigos, risco de mesmo não nos sentindo doentes e nem sabendo de estarmos doentes, podermos estar contaminando alguém, né? Porque acontece, convivemos com casos, né? Então, de pessoas que ficam assintomáticas, né, e que com isso, mesmo assim, tem o potencial de contaminar, né, aos outros, né, então todos esses riscos passam a nos afetar a nossa saúde mental, né, fora outros que são riscos aparentemente mais externos, né, como a falta de estruturas que se sabe que enfrenta o sistema de saúde, a possível falta de leitos, né? E que, como proteção para tudo isso, como modo de prevenção, podemos contar apenas, né, a princípio, apenas com isolamento social, que também é uma conduta de difícil execução na vida cotidiana, né? Porque implica em deixar de fazer muitas das atividades do nosso dia a dia, né? De interromper projetos, planos, trabalho, né? Estudo, isso num primeiro plano, né? E posteriormente, né, nos chega ainda o medo, né, de enfrentamento de situações que estão atingindo a toda a sociedade, que é a uma redução na economia, né, a possível perda de empregos, né, a insegurança, né, no aspecto econômico, né, e tudo isso, então, passa a ter um impacto sobre a nossa saúde mental, né. As crises que são externas, né, que são crises sociais, né, que afetam a todos, como essa que vivemos agora, né, que além de um problema de saúde pública, trata-se de um problema que atinge o mundo todo no aspecto econômico, no aspecto do planejamento da saúde, né, da continuidade da educação,
também afeta o nosso mundo interno. É uma crise que parece estar externa ao sujeito, mas que afeta de modo com impactos importantes no nosso mundo subjetivo, né? E passamos dessa forma a apresentar emoções e reações que são condizentes com esse momento, mas que são diversas do nosso modo de ser, né, e de nos manifestarmos, né, no nosso cotidiano. Então, reações como medo, como irritabilidade, como tristeza, desânimo, desesperança, passam a fazer parte do nosso dia a dia, né? E vem provocando muita angústia, muita ansiedade e questionamentos: até que ponto isso é normal? Até que ponto eu estou bem ou estou adoecendo? Então, essas são questões assim que também nos fazem sofrer, porque também, de outra parte, nos deixam inseguros quanto à nossa condição psíquica, né? Então, alguns estudos, né, internacionais, estudos da Fiocruz, né, eles nos apontam que essas emoções e essas informações diárias, né, a que estamos submetidos e de todas as dificuldades que tem para assistência médica, um possível colapso, né, na saúde pública, tudo isso é vivido com grande intensidade, ainda que de forma temporária, ela tem um potencial de impactar, né, o nosso psiquismo. E desse modo, algumas pessoas poderão vir a desenvolver transtornos psíquicos. É importante dizer, né, que isso é normal nesse contexto, né, que é normal não nos sentirmos ansiosos, nos sentirmos com medo, desesperançados, inseguros em relação ao futuro, mas que muitos de nós conseguirão posteriormente, né, se reorganizar psiquicamente e superar dificuldades que possam surgir nesse momento. Né? Alguns autores também dizem, né, que os sintomas depressivos, eles são sempre uma resposta subjetiva, né, uma resposta subjetiva e física a algo que, num contexto de uma sociedade, pode estar exigindo mais dos sujeitos, né, do que eles são capazes de responder, sendo também, portanto, um sintoma social, né, do modo de vida que passa a ser quase que insuportável ou insustentável para muitos de nós. Então, encontraremos nesse contexto pessoas que, apesar da vivência de toda essa situação, poderão se reorganizar, e outras que, claro, de acordo com algumas vulnerabilidades que possam ter, que poderão ser de diversas ordens, pode vir a desenvolver algum transtorno, né, psíquico, entre os quais a depressão. Bom, a proposta para mim hoje, né, é falar um pouquinho sobre a depressão, né, e para que a gente possa entender o que nós estamos sentindo e o que, na verdade, que na realidade é um transtorno depressivo, né? E cada um de nós, então, aí pode estar mais preparados, né, para avaliar se é momento de nos preocuparmos e de procurar ajuda, ou se estamos, né, com um afeto congruente com a situação que estamos vivendo. Bom, então, para dizer da depressão, né, a depressão é um transtorno mental grave e incapacitante, né, ele atinge pessoas no mundo inteiro, e hoje cerca de 350 milhões de pessoas no mundo estão acometidas pelo transtorno depressivo, né, e no Brasil em torno de 12 milhões de pessoas, o que significaria aproximadamente 5,8% da população. Né. Ele é um transtorno incapacitante porque ele traz consigo alterações em diversas funções do nosso psiquismo, né? Além de, principalmente, o humor, né? Se diz que a depressão é um transtorno do humor, porque o humor é o que está mais afetado, o que está mais que está sempre diminuído, né? Nos casos dos transtornos depressivos, né? Que são vários modos são vários os transtornos de depressão no modo de sua apresentação. Eles podem ser leve, moderado, severo, né, grave, pode ainda se apresentar de forma recorrente, estando presente em vários momentos da nossa vida, né, da vida das pessoas que são acometidas por esse transtorno.
Mas sempre marca, né, o principal sintoma é um humor deprimido, um humor rebaixado, né, um nível de humor rebaixado. Sendo que outros sintomas também estão presentes, né, nos quadros de transtornos depressivos, né, e que afetam de forma significativa, né, as áreas cognitivas, funcional, relacional, né. Então, é um transtorno complexo, né, que inclui sintomas, vou falar apenas alguns, porque são muitos, né, sintomas assim de tristeza, de apatia, de medo, insegurança, angústia, né, ideação negativa com conteúdo negativo, ideação de morte, muitas vezes, nos casos mais graves, até apresentando a possibilidade do risco, né, de suicídio, né, a perda da vitalidade, da iniciativa, da energia, né, as pessoas têm grandes sensações de cansaço, de diminuição do apetite, de desmotivação, passam a sofrer com alteração do sono. Enfim, a pessoa se sente desconectada, como se ela estivesse apartada do mundo, né? Ela se sente só e com isso ela se isola, vai desenvolvendo outras condutas, né? De se fechar no seu mundo, né? De se tornar menos acessível a quem está no seu entorno. Passa também a ter alguns comprometimentos cognitivos, que é a perda de memória, pode acontecer muita dificuldade de concentração e atenção, enfim. Com isso, estou procurando trazer, né, de forma rápida, né, o quanto no quadro de depressão, nos sentimos afetados de diversas formas, né? Não é só a tristeza, não é só aquela sensação de aflição, né, de apreensão que hoje nós vivemos frente a essa pandemia. Né? Isso para falar de que essas sensações que experimentamos no dia a dia, no contexto da pandemia, que passamos a sentir nesse momento apenas, não significa que estamos desenvolvendo nenhum transtorno depressivo. Para que a gente possa entender que a indicação de um transtorno mental é preciso que um conjunto de sinais se façam presentes. E então, e que eles tenham também uma duração, né, um prolongamento, e que no mínimo de 2 semanas, né, de forma persistente, até e que estejam presentes, se repita, nos 3 meses seguintes, até em média 6 meses. Né? Então, tudo isso faz com que a gente possa ter claro, né, que essas sensações vividas agora, em função da pandemia, né, elas podem indicar, né, uma maior sensibilidade, né, visto que nós estamos sendo bombardeados, né, todo dia por notícias que nos afetam, né, que nos emocionam, né, com a perda de pessoas, com um número grande de mortes, né, famílias enlutadas. Então, isso certamente vai nos trazer um peso, né, e uma sensação de entristecimento e de que nada vale a pena, né, de que as coisas estão muito difíceis de serem enfrentadas, de que talvez a gente não consiga, né, mas possivelmente, né, com a passagem de tudo isso, né, teremos uma pronta recuperação, uma retomada, então, das nossas atividades normais, com a mesma energia, né, e com as mesmas condições anteriormente, né, que tínhamos anteriormente. Bom, no entanto, né, muitas pessoas que pertencem a grupos ditos mais vulneráveis, né, ao adoecimento psíquico, podem sim desenvolver, né, um transtorno a partir desses momentos que passamos hoje, né, porque esses serem gatilhos, né, pode ser aquele fator que vai desencadear todo um transtorno que a pessoa levará mais tempo para superar. Também a Fiocruz e a Universidade de Minas Gerais, a Unicamp, já tem alguns estudos, né, que indicam que esses grupos mais vulneráveis, nesse momento, são as mulheres, né, os idosos, pessoas que têm um transtorno crônico, que vivem em ambientes estressantes, né, e que vivem, então, sobre algum risco, né, já de doença, de adoecimento, que vivem em situação de solidão,
Enfim, pessoas que estariam mais vulneráveis, então, ao desenvolvimento, né, de transtorno, a depressão, né. E outras pessoas terão, né, mais habilidade para o enfrentamento dessas questões e, apesar de nesse momento estarem sentindo certos níveis de ansiedade, né, e de angústia, elas possivelmente não desenvolverão um transtorno psíquico, né. Bom, bom, em relação às questões, né, que nos foram encaminhadas, né, teve uma questão que é bastante interessante, que eu acho que é importante também pontuar, né, o que a gente entende como tristeza e o que se entende como depressão, né, que há uma certa confusão acerca dessas emoções. Bom, a tristeza, ela é uma emoção que está presente na vida de todos nós, em muitos momentos da nossa vida, e que ela ocorre sempre que algo não sai conforme o esperado, né? Que passamos por alguma sensação de frustração, sensação de perda, de fracasso, né? E é uma reação psicológica normal, né? Natural, e ela acontecerá ao longo da vida toda, né? É normal que se faça presente muitas vezes por 1, 2 dias ou até uma semana, mas ela será superada naturalmente. Já como vocês podem, né, ver de tudo que eu já disse, né, sobre os sintomas depressivos, estes são sinais, né, e sintomas que se fazem presente de uma forma mais intensa, né, e que tem um potencial maior, né, de fazer com que essa pessoa se sinta, muitas vezes, até incapacitada para encaminhar as coisas da vida diária, no seu cotidiano, para se levantar, para fazer atividades básicas da vida. Né? Então, é bastante diferente. Né? A tristeza também está presente na depressão, né? Mas a depressão é um quadro que envolve muitas outras reações e outras emoções e outras dificuldades. Bom, não, teríamos ainda várias coisas, né, a colocar. Eu sei que eu já estou, né, com o tempo quase esgotado, né. Também tem uma questão sobre as abordagens terapêuticas, né. Quais seriam as abordagens terapêuticas mais indicadas? Então, rapidamente, né, gostaria de dizer que a abordagem das síndromes depressivas, elas são complexas, então elas vão precisar lançar mão tanto de psicoterapia quanto de possível medicação, assim como de outras estratégias, né, de retomada da vida, né, atividade física, se inserção em outros grupos, enfim, retomar os projetos de vida, né, porque as pessoas muitas vezes interrompem, né, pelo sofrimento que experienciam. Então, todas essas estratégias, elas serão válidas, visto que é um transtorno complexo que vai demandar, então, uma estratégia também de maior complexidade, com abordagens diversas, né, para o tratamento da depressão. Eu teria ainda mais algumas questões a colocar, não sei como é que está o nosso tempo, né? Tem uma questão também que me impactou um pouco, né, que é a preocupação, né, de que as pessoas têm de se há uma possibilidade de cura, né, para os transtornos depressivos, né? E eu gostaria de dizer que a gente não foca, né, nesse conceito de cura, e sim numa perspectiva de recuperação da saúde, né, de que as pessoas possam, com a remissão da sintomatologia, a partir dos tratamentos, possam voltar a ter qualidade de vida e bem-estar, sendo essas, assim, condições possíveis, então, né, para voltar a se sentir saudáveis. Né? E não trabalhamos com o conceito de cura, visto que os transtornos psíquicos, né, eles podem estar presentes em vários momentos da nossa vida, né, pode se repetir em uma outra fase de vida, e então trabalhamos, né, com esse conceito, então, de retomada, né, de projetos de vida, de resolução de sintomas, de remissão de sintomas e de recuperação, então, das capacidades, né, e habilidades para uma vida plena e saudável. Bom, teríamos ainda outras coisas, outras questões a discutir, que eu fico à disposição depois nas perguntas. Obrigada, Carmen, né, por trazer um pouco, então, sobre essas nossas respostas subjetivas, né, como tu muito bem pontuou, nesse cenário de muitas perdas que a gente está vivenciando, né, perdas econômicas e principalmente perdas de vidas, né, que nos são muito caras, e todo esse medo né, que tem gerado, e o isolamento social também tem gerado
esses sentimentos de tristeza e agravado os sintomas de depressão. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora, então, para a Neila, tá? Viana. A Neila, ela é enfermeira intensivista, trabalha no Hospital Escola da UFPEL, tá? É especialista em terapia intensiva e gestão da clínica nas regiões de saúde e ela é mestrando do programa de pós-graduação em enfermagem da UFPEL. A Neila está na linha de frente do enfrentamento da Covid-19 e vai me falar um pouco sobre o luto, como o luto está sendo vivenciado neste momento de pandemia, em que as pessoas não podem, então, realizar os rituais de despedidas que normalmente eram utilizados, né? E que isso também pode ser um fator para o desenvolvimento do luto complicado. Então, quero iniciar te agradecendo, Neila, por estar assim na linha de frente, cuidando, né, das pessoas, né, que estão enfrentando os sintomas dessa doença. Então, muito obrigada. E vou passar a palavra para ti, tá bem? Bem, então, boa noite a todos, né? Não preciso agradecer, mas eu que agradeço, inclusive, o convite, né, por estar partilhando um pouco da minha vivência com vocês. E a ideia, então, é trazer um pouco isso, né? Essa vivência de como está sendo, de como está acontecendo. Então, falar sobre o luto, né, é um desafio, né? Primeiro porque essas questões do luto e da morte, né, elas são assuntos pouco abordados, né? Acho que até por uma questão cultural nossa. Né? Então, e a gente já sabe que são vários aspectos envolvidos nesses processos, né? Da morte, do luto, né? Do morrer. Tem uma professora que eu andei me aproximando dela, né, até nos meus estudos aí pela universidade, junto inclusive com a professora Isabel também, que é uma estudiosa da espiritualidade, da morte, né, e tem outras professoras também que estudam bastante essa questão do luto, né, a professora Maria Virgínia, da Universidade Federal do Paraná, é uma grande estudiosa, né, dessa área, e ela fala muito sobre essa questão da perda do objeto, né, como ela menciona, e fala de ser uma liberação, né, para as novas energias, né, que esse objeto perdido acabou, né, causando ou tirando essa energia né, dessa pessoa. Né, então, ela fala muito que essa questão do luto, então, é como se fosse um permitir-se, né? É uma autorização que a pessoa se dá, né, para aprender com aquele sofrimento, né, para se transformar com aquela dor, né, e assim, né, se permitir se desenvolver e fazer novas ligações, né, demandar novas energias, né, para um outro objeto, né, como ela mesma menciona. E que, inclusive, essa nova, né, energia de se ligar a um outro objeto não seria simplesmente uma substituição, né, como ela fala, e sim se permitir, né. Inclusive, também, ela fala sobre a permissão de não ser, tipo, a pessoa não se permitir, né, é que pode causar um estado patológico, né, podendo levar, sim, como a própria Carmen falou, né, a questão de sintomas depressivos, né, daqui a pouco um prolongamento, né, desse estado melancólico ou algo desse tipo. A ideia, assim, nossa, né, a proposta aqui, então, não é trazer coisas muito técnicas sobre o luto, né, mas é importante a gente mencionar que a Elizabeth Rossi, né, uma psiquiatra, lá em 69, ela já mencionava, inclusive, as fases do luto, né, que hoje a gente já conhece, né, que são as 5 fases, né, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Né, inclusive, a própria Elizabeth, né, a médica, ela fala que essas fases não são muito bem definidas, né, cronologicamente, podendo, inclusive, o indivíduo pensar que já passou por uma fase e voltar, né, para a primeira fase, digamos assim. Então, isso é muito particular, né, individual de cada pessoa, de cada um, né, um momento que tá sendo acontecido, né, um momento que está sendo, enfim, passado.
E aí, ao mesmo tempo, né, hoje a gente sabe que o momento que a gente está vivendo, né, ele tem algumas pessoas se mantêm nesse estado de luto, né. E aí eu lembro de uma live que eu assisti semana passada, assim, participei de uma live de um psicólogo, inclusive lá do hospital, o Jean, e ele falava desse luto, né, do luto para todo mundo, assim, e é um luto das coisas que a gente não fez, né, de quem a gente não abraçou, de quem a gente não visitou, de quem a gente não demandou tempo, né, de alguma coisa que a gente gostaria de fazer que não fez, os nossos projetos para o ano novo, né, de 2020, e eu achei bem interessante essa abordagem, né, que na verdade todos nós estamos vivendo um luto, né, um luto de outros estados, não de uma morte de uma pessoa, né, mas uma morte de uns projetos, de algo que a gente não fez, né. Então, eu achei bem interessante essa colocação dele, assim, e que daqui a pouco esse estado de luto pode estar acontecendo em nós e muitas vezes a gente não consegue definir isso, né. Claro, né, que situações extremas, né, algumas outras visualizações de sinais e sintomas, como a própria Carmen colocou, estados melancólicos, né, de profunda tristeza, outros tipos de sintomas, sim, né, devem ser acionados, um profissional, daqui a pouco pedir ajuda, né, para tentar, então, ter um atendimento, né, ter um acompanhamento, né, dessa pessoa, inclusive ajuda da rede municipal, né, que hoje com certeza estão traçando novas estratégias, né, para tentar manter esse atendimento, esse acompanhamento, né, para quem necessita. E aí, claro, né, acho que o contexto atual trouxe essa necessidade da gente se reconfigurar, da gente, então, tentar ter novas abordagens terapêuticas, né, para essas pessoas, para essas famílias, inclusive, né, que estão, então, sofrendo por esse processo. Né. Falando um pouquinho do luto dos profissionais, assim, né, quando a gente pensa nesse processo, eu fico me questionando que a nossa missão, né, digamos assim, do profissional de saúde é sempre salvar, né, é salvar vidas, é esse o nosso trabalho, né, cada um, né, na sua área, cada um com as suas atribuições e habilidades, mas o objetivo geral é sempre esse, né, é salvar vidas. Então, a gente está sempre tentando né, e correndo, né, para não perder aquele paciente, né, para salvar, para salvar, para salvar. E a cada vez que a gente perde um paciente, a gente perde um pouco de nós, né? Porque é como se um castelo tivesse sendo construído e veio a onda do mar e derrubou, né? Tipo, é bem isso, né? A onda do mar derrubou. É uma coisa que independe de nós, né? Que nós fizemos o que era possível, que nós fizemos o que foi necessário, né? Para que a gente mantesse, então, aquela vida, mas que infelizmente não foi possível, né? Então, a vida é tão valiosa, né? E aquele desejo de prolongar, né? A gente corre sempre contra, né, a morte. E aí, claro, que a sensação de impotência, né? A sensação de que não consegui, não deu, que pena, e aquela tristeza, aquela angústia, sim, né, nos acomete em vários momentos, né, várias vezes, e isso é uma característica, né, inerente a quem trabalha na área da saúde, né, principalmente quem trabalha com paciente grave, né, e eu trabalho há quase 10 anos com paciente grave, né, em terapia intensiva. Então, esse sentimento pode ter certeza que já me cometeu muitas vezes, assim. E aí a morte, né, nesses momentos, e o luto, e todo esse processo, né, para alguns é um certo alívio, né, e para outros, então, alívio que eu digo de procedimentos invasivos, né, de outros tratamentos, enfim, que muitas vezes sim são dolorosos. Mas para outras pessoas, né, é doloroso a ponto de
não querer que a pessoa vá, não querer que a pessoa, né, descanse, né, e, inclusive, assim, a minha concepção sobre morte, sobre, né, sobre o sofrimento, sobre o luto, assim, mudou bastante, né, depois que eu vim para Pelotas, né, depois que eu comecei a trabalhar com paciente oncológico, assim, com paciente em estado terminal também, né, o nosso hospital, então, é um hospital, o hospital que eu trabalho, né, o hospital da Universidade de Pelotas. Ele, sim, é um hospital referência em oncologia, né, então a gente está muito próximo, né, desses momentos, assim, dos pacientes e das famílias, né. Então, dessa maneira, né, vivenciando todas essas questões e situações, assim, cada profissional, cada componente da equipe, né, ele vai traduzir o seu trabalho, ele vai significar o seu trabalho, né, como uma missão, como uma crença, né, respeitando a sua crença, de acordo com a sua crença, né, com a sua religião e a sua espiritualidade, né, e, claro, como uma pessoa, não só cuidando do outro, né, no sentido de estar cuidando daquele paciente, ser o teu trabalho, mas também como um ser humano, né, no entendimento que o profissional tem que aquele outro, né, que está ali, ele está no seu momento mais frágil, né, o seu momento de dor, o momento de angústia, um momento de sofrimento, né, e aí, claro, vários sentimentos de empatia, o sentimento de compaixão, né, vem à tona desse profissional. Assim como também, o que eu percebo, assim, é a importância desses vínculos, né, dos vínculos profissionais estabelecidos, né, principalmente por uma equipe que é unida, uma equipe que está também crescendo junto, né, uma equipe que também está descobrindo forças, né, porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem, né, então é uma equipe que está descobrindo forças e estratégia para enfrentar essa situação, né, que na verdade é uma situação nova para todos nós, não necessariamente a situação da morte, mas a situação do luto e a maneira como a gente está enfrentando tudo isso, né, e pela morte dos pacientes acometidos pela Covid-19, né. Então, são situações que os próprios profissionais estão enfrentando e estão aprendendo juntos, né. Inclusive, é uma necessidade, né, já era uma necessidade antes da pandemia, né, essa ânsia e esse desejo para que essas questões sejam mais refletidas, sejam mais trazidas, sejam mais conversadas e discutidas na equipe, né. Inclusive, isso foi um dos resultados da minha dissertação, né, falar um pouco sobre a espiritualidade e esse enfrentamento da morte, né, de estar lidando nesse dia a dia, para os profissionais é um desejo constante, né. E claro, algo que também a Carmen falou, que é bem importante mencionar, é o medo, sim, né, dos profissionais estarem, de alguma maneira, trazendo, né, para sua casa, contaminando a sua família, seus filhos, e esse é um medo permanente, né, que nos acomete. E outra coisa que eu acho bem importante a gente falar, né, que é não só de tristezas e de grandes enfrentamentos, né, a gente passa, mas, inclusive, né, de notícias boas, como as altas, né, que eu acho que é importante a gente reforçar, né, o obrigado, né, o sorriso dando tchau para nós quando vai de alta, é bem importante, porque isso nos traz força, nos traz de que a gente está no caminho certo. Então, assim, os piores momentos, né, para essas famílias, assim, trazendo um pouco essa situação para as famílias, né, pode ter certeza que é essa internação pelo Covid, né, é o momento que aquele telefone toca, né, para a notícia, né, aquele momento cheio de angústia, cheio de ansiedade, né, inclusive lá na nossa prática ali, né, o acolhimento dessas famílias, o acolhimento, né, que é dado às famílias, é muito sobre demanda,
né? Então, as famílias, elas são acompanhadas, né? À medida que o profissional recorre ao serviço, né? Nossa equipe de psicologia que tem dentro do hospital, e aí aquela família é acompanhada, aquela família é dado um apoio, um suporte, né, um acolhimento para ela, principalmente em relação a alguma internação que está sendo mais difícil, né, ou algumas notícias, né, daqui a pouco como o agravamento dos pacientes, né. Então, essas notícias e esses acolhimentos são dados dessa maneira, assim. As famílias estão mais ansiosas, é um momento bem delicado, né, em que, de fato, a gente precisa do profissional mais, digamos, especializado, né, a equipe da psicologia está mais preparada para atender, então, essa família, né. E em relação às notícias, assim, as notícias dos pacientes, então, elas são dadas diariamente, né, a equipe médica, então, é responsável por passar essas notícias, né, para os pacientes, a partir, geralmente, do meio-dia, ali, depois que, né, já passou a rotina e tudo, e, então, é passado para eles dessa forma, né. Eu achei bem interessante, assim, conversando com uma colega médica, né, o que ela me passou sobre essa angústia também, né, de passar um pouco as notícias por telefone, né. Ela me disse assim: é muito difícil essa situação. Tu dar a notícia por telefone, sem a linguagem corporal, é um desafio muito grande. Mas a sensação que eu tenho é que essa doença assusta tanto essas pessoas que internam e as famílias, né, junto, que o fato de tu parar e ouvir já deixam elas muito felizes, né? Então, a gente vê nessa fala, assim, o quanto que sim, né, que essas famílias estão tão fragilizadas, né, com aquela internação, porque elas acabam achando que o ente dela vai entrar e não tem outra saída, vai morrer, né. Então, acaba que essa família já está num processo difícil de aceitação, né, ela já está num processo bem complicado ali para, né, para se reconfigurar o isolamento social, né, a doença daquele ente querido, então, notícias só por telefone, então, são muitos aspectos envolvidos, né, e inclusive no momento da notícia do óbito, né, é bem mais delicado, né, primeiro por conta dos rituais, né, que não são feitos, bem sabemos que, né, os velórios estão proibidos por conta da questão da contaminação. Então, o que a gente percebe é que essas famílias estão muito mais fragilizadas, né, por esses momentos, porque são vedados de fazer seus rituais, né, de acordo com as suas crenças, de acordo com as suas religiões, né, e seus rituais ali, para deixar o outro ir embora, né, para deixar o outro partir, né. E, inclusive, essa mesma professora que eu mencionei agora, ela até traz, assim, à tona uma discussão, né, para um velório online, um velório, né, virtual, para que as pessoas tenham essa sensação, né, como ela bem fala nos estudos dela, a sensação que a gente tem é que o outro não que a gente precisa tocar, né, que a gente precisa ver o outro indo, digamos assim, para que o psiquismo e a psique entenda, né, que ele partiu, né, que ele foi. Então, essa ligação das famílias, né, com o ente querido, né, que infelizmente ele não pôde tocar, infelizmente ele não pôde ver, são aspectos bem importantes que o hospital, assim, está tendo muito cuidado, né, e está tendo muita demanda em relação a isso. Outra coisa também que o hospital está enfrentando, inclusive a gente conta com o apoio de vários psicólogos voluntários, né, é o acolhimento dos profissionais frente, né, às demandas que ele traz para o serviço. Né, muitos colegas ali têm 2 empregos, muitos colegas, né, estão na linha de frente em 2 lugares. E, sob demanda também, o profissional é atendido pela equipe,
né, para ser acolhido, para ser, então, redirecionado, né, daqui a pouco precisa de uma escuta, de um acompanhamento, né, e esse profissional também é atendido ali pela equipe. Tá, então, funciona mais ou menos dessa maneira, assim, que eu quis trazer, então, foram aspectos bem pontuais, né, para a gente discutir, para trazer um pouco dessa prática para vocês, né, para a gente conhecer um pouco, né, de como é que funciona os processos ali no COVID, né. Sem contar que todos ali, né, de uma forma ou de outra, assim, a própria equipe unida, com a própria equipe, né, enfrentando e aprendendo junto, né, a gente acaba por desabafar, sabe, assim, a gente acaba por nos ver como um ombro amigo. Então, muitas vezes, a situação da morte, né, do luto e de toda aquela situação que a gente está vivendo ali, é uma maneira da gente desabafar um com o outro, é uma maneira da gente comentar, da gente chorar, um no ombro do outro, todos paramentados, e que com a esperança, né, de que vai melhorar, de que vai passar, e de que nós estamos lutando, incansáveis, né, por toda essa situação e por tudo que a gente está vivendo aí. Obrigada, Neila, né, pela tua sensibilidade de colocar um tema pesado, um tema difícil de falar, de uma forma assim, tão sensível, né, de nos falar, então, nessa questão do luto em relação à perda dos nossos projetos de vida, da nossa rotina, né, do nosso cotidiano, então, o luto que todos nós estamos passando, né, a questão do luto dos profissionais de saúde, né, da impotência que sentem quando perdem uma vida, né, como tu bem falou, a missão dos profissionais é salvar vidas, né, e dessa rotina de informar os familiares, de tentar também cuidar os familiares, né, de pessoas infectadas e principalmente quando essas pessoas elas vão a óbito, né? Então, eu te agradeci no início da tua fala e eu quero estender o agradecimento a todos os profissionais de saúde. Claro que a gente não é só agradecer, mas eu acho que reconhecer também essa dedicação de vocês, né? Enfrentando, cada um enfrentando o seu medo também, mas vocês estão ali na linha de frente, cuidando da sociedade, cuidando da gente. Então, obrigada a ti e a todos os profissionais de saúde. Bom, vou passar agora, então, a fala para o Dinarte, tá? Balester. Dinarte, ele é médico, psiquiatra no Hospital Universitário da FURG e professor do Departamento de Saúde Mental da UFPEL. O Dinarte vai nos falar, então, sobre as estratégias de enfrentamento de situações de risco de suicídio, né? Um tema muito importante de ser debatido, né, que muitas vezes é tratado como tabu, né? As pessoas pensam que se a gente falar sobre o tema, vai acabar instigando as pessoas, né, em tentativas, e a gente sabe que não, que a gente precisa falar sobre isso, que a gente precisa saber, né, da gravidade, da intensidade do sofrimento das pessoas, até para conseguir se dar conta, né, dos pedidos de ajuda que elas trazem, né? Então, Dinarte, muito obrigada por ter aceito o convite, tá? E tá contigo a palavra. Então tá, boa noite a todos que estão aí conosco. Eu vou fazer a minha fala mais em cima das questões que vocês enviaram, que foram várias questões, uma boa quantidade e qualidade também das questões, e porque elas abordam vários aspectos, então eu achei que ficava bom ir falando assim através delas, tá? Para começo de conversa, eu queria dizer o seguinte, que até porque eu soube que tem pessoas, tem colegas aí que são de outras profissões, até de outras áreas, né, fora da saúde, mas você sabe, né, que nas ciências da saúde, as ciências da saúde não são exatas, né, então eu já digo isso para vocês não pegarem assim com uma total exatidão as coisas que eu vou dizer,
porque a gente trabalha em cima sempre de uma certa incerteza, né? Pode ser um pouco estranho dizer isso, mas como, né? Vocês não têm certeza? Mas é assim, né? A gente trabalha com situações muito complexas, né? Então, às vezes, dizer é sempre assim que se faz, ou nunca assim que se faz, pode ser um pouco arriscado, ainda mais num assunto como esse, e que a gente fala de risco, né? Então, o próprio conceito de risco tem a ver com uma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer, tá? E a gente espera sempre que não aconteça nesse caso, né? Então, vamos lá. Eu vou ir um pouco na sequência, assim, das questões que chegaram para mim. Então, teve uma lá que o pessoal já colocou uma situação bem complicada ali, que seria, assim, alguém que tem risco de suicídio e tem uma arma, né? Também, assim, em casa, tem a possibilidade de cometer o suicídio com uma arma. O que fazer, né, nessa situação? Já teve uma indicação no sentido de hospitalizar, mas aí o que faz com a arma? Tira, não tira, né? Então tá aí uma situação já bem complexa para começar, né? Mas nessa ou noutras, né? O que a gente busca sempre é fazer uma proposta de ajuda para a pessoa, tá? Então, o ideal é que ela mesma entenda, né, que o risco que aquela, né, aquele plano, aquela arma, e às vezes podem ser outras coisas que não são assim tão, né? Aqui na nossa cultura gaúcha, o pessoal ainda usa muita corda, né? É uma coisa mais assim da tradição do campo, mas, né, e é bem mais acessível, né, que uma arma, né? Então, poder afastar esses meios, né, que a pessoa possa de fato efetivar, são importantes. Agora, é claro que isso, numa situação assim mais, né, extrema, pode vir a de fato, né, necessitar uma internação, um afastamento, né? Mas isso aí a gente tem que ver caso a caso, né? Então já comecei com isso para dizer que não tem uma formulazinha, uma receita pronta para todo mundo, né? Bom, vocês também colocaram assim a questão da imprensa, né? O papel da imprensa, né? E a Janaína acabou de dizer ali que a gente tem que falar do suicídio, né? Até recentemente teve a própria OMS, né? Colocou assim o saúde mental e suicídio como um tema. E o mote era isso aí, vamos falar sobre, né? Porque para desmanchar um pouco essa coisa assim do tabu, né? Tabu que se falar vai provocar e vai, né? Vai incentivar. Então falar de fato é importante. Só que a questão é como falar, né? Porque a imprensa às vezes a imprensa costuma fazer sensacionalismo, né? As notícias têm que ser meio sensacionais. Então, sensacionalismo com suicídio, de fato, não seria nada indicado, né? Ou então ficar assim, ensinando métodos, né? E promovendo, tipo, tutoriais, assim, para suicídio. Isso pode, agora, nas redes sociais também, né? Isso aí pode ser um veículo que não seria legal. Mas a gente tem que poder falar, como a gente está falando aqui agora, disso aí, para entender melhor e não mistificar tanto assim, né? Depois teve uma questão ali sobre se existem políticas, né, para cuidar dessas questões no momento da pandemia, né? Questões de isolamento, questões psicológicas, e eu acho que a própria questão aí de suicídio entra nisso, né? Bom, essa é uma questão bem interessante, assim, né, que a gente podia discutir bastante. Mas eu diria assim, ó, tem macropolíticas e micropolíticas, né? Isso que a gente está fazendo aqui, se a gente chamar assim de uma micropolítica, né? Quer dizer, disseminar o conhecimento, informação, vocês são pessoas que também vão influenciar outras, né? Então, esse nosso exemplo aqui, esse nosso caso aqui, é um bom exemplo de uma pequena, uma micropolítica que funciona, que dá certo, né? Agora, se a gente for falar assim das macro, das políticas, né, de Estado, as políticas de governo, né, o que dá para dizer?
dá para dizer o seguinte: às vezes se publica um documento, uma portaria, né? Algo assim, né? Inclusive, recentemente, acho que foi no ano passado, foi publicada uma portaria do Ministério da Saúde sobre prevenção de suicídio, né? Mas o papel sozinho não funciona, né? Então, depois a gente tem que ver como essa política pode ou se está sendo implementada, né? E lá no papel é bonito dizer que tem que prevenir, que os profissionais devem se envolver nisso, né? Mas e como fazer isso, né? E os recursos para fazer isso, né? Então, até está em andamento uma pesquisa, mas a gente poderia divulgar mais sobre exatamente as políticas, né? Como estão sendo as políticas sociais e políticas de saúde nesse tempo de pandemia aqui no Brasil, pelo menos em algumas localidades, mas inclusive aqui na região sul, em Rio Grande de Pelotas, né? E o pessoal que está envolvido nisso tem visto o seguinte, que tem uma série, Pelotas mesmo, publicou uma série de documentos e de medidas do município, né? Tem outras medidas do governo do estado e tem algumas medidas do governo federal. Nesse momento, os municípios, os estados estão bem mais ativos nisso, estão bem mais propositivos, né? Bem menos o nível federal. E as políticas de saúde mental, dá para dizer que elas sofreram um bocado nos últimos tempos, mas isso é algo assim que, como eu disse, a gente acaba se virando um pouco mais no nível local, né? Depois tem uma outra questão assim bem direta aqui, que eu achei importante, que é sobre se tem alguma patologia, algum problema de saúde que está mais associado com o risco de suicídio, né? E isso tem mesmo, e né, o que a Carmen falou no início é a depressão, tá? E como a Carmen colocou ali, a depressão como um problema de saúde, né? Não, é diferente, né? A pessoa, as colegas já falaram antes, né? Tá mais normal, assim, ficar mais ansioso, ou mais chateado, né? Mais desanimado, por esse clima todo que a gente está vivendo, né? Agora, ter sintomas, né? Não conseguir sair daquela situação, né? Ficar com o humor deprimido, assim, de um modo mais persistente, né? Aí isso já muda, né? E claro que isso vai mudar os pensamentos, né? A pessoa vai ficar mais pessimista, vai perder esperança, vai achar que não tem outra saída mesmo, né? Então a depressão é o que está mais associado e seria um modo importante de prevenir o risco de suicídio, prevenir e tratar, como for necessário, também a depressão. Tá? Depois vamos mais adiante lá. Tem bastante coisa aqui. Eu não vou dar conta, viu, pessoal? Eu já vi que em 15 minutos não vai dar para falar tudo, mas se não der, fica depois aí para discussão. Tem uma questão bem direta aqui também, que é a seguinte: como podemos ajudar as pessoas sem nos sobrecarregarmos, né? E porque realmente não é nada fácil, né? Imagino que vocês já estão até um pouco achatados na cadeira aí, depois de, né, 3 temas assim tão pesados, né? Mas o que me veio em mente aqui nesse... Também para não ficar tão difícil para nós esse negócio, né? É a gente buscar falar de vida com a pessoa, né? Porque uma coisa é querer morrer, outra é ter perspectiva de vida, né? Então, se a gente puder, de alguma maneira, vislumbrar, né? Não daquele jeito, né, que vocês já souberam aí que não se faz, né? Assim, vai passar, deixar disso, bobagem, né? Isso não. Mas poder ajudar a pessoa na própria vida dela, na própria visão dela, ver perspectivas de vida. Então, assim, propor, né, vida, não ficar só com o foco no pensamento negativo, no pensamento de morte, né? Isso aí o próprio profissional, né,
pode ficar também só querendo saber disso, né? E nesse sentido também fazer mal para ele, né? Eu sempre acho que a nossa profissão, as profissões da saúde, né, elas têm esse risco aumentado, né, por a gente tratar, né, de questões tão difíceis como sofrimento, morte, mas ao mesmo tempo pode ser, e eu acho que é muitas vezes um fator de proteção para nós também, porque nós, de certa maneira, nos deslocamos, né, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, para cuidar do outro. Então, isso não deixa de ser um certo alívio, né, para quem se dedica, né, a essa situação. E eu estou vendo que está aparecendo mais questões ali, então, assim, ó, como eu disse, eu não vou dar conta de tudo, mas a gente vai fazendo o que for possível no tempo aqui. Mas se não der agora, a gente combina aí com o pessoal um jeito de fazer chegar para vocês. E eu também, claro, como eu disse no início, não vou responder, não tem solução para tudo aqui, né? Depois tem uma outra bem interessante que pergunta assim, ó, se o suicídio pode ser considerado uma decisão lógica e não resultado de uma doença mental. Isso até pode mesmo, né? Embora na maioria das vezes, na maioria dos casos, está associado. Tá? Não é uma coisa assim só existencial, né? Mas se a gente pensar, bom, né, lembrar lá do né, Sócrates, né, tomou veneno, né, e foi uma decisão assim, né, que ele existencialmente não quis mais viver, alguém pode chegar nesse ponto. Mas eu prefiro, assim, primeiro saber se a pessoa não está mesmo precisando de ajuda, né, porque é bem provável que ela, na maioria das vezes, ela vai estar né, com algum problema de saúde que a gente poderia ajudar de alguma maneira, tá? Mas, teoricamente, esse tipo de suicídio existencial, assim, pode existir, né? Depois, o que tem mais, assim? Opa, já estou no finzinho do tempo aqui, né? Tá. Tem questões sobre o sigilo. Acho que ainda estou dentro do meu último minuto. Questão de sigilo, conta ou não conta, né? Se a gente, que compromisso a gente assume com a pessoa de fazer segredo daquilo, né? Bom, aí tem uma questão que é eticamente aceitável, que é o seguinte, o nosso primeiro compromisso é com a manutenção da vida da pessoa, né? Então não dá para ficar numa posição assim, bom, tá, tu vai te matar, mas tu não quer que eu conte para ninguém, então tá, né? Não dá, porque aí seria uma contradição. Então, temos que usar todos os meios de convencimento para que a pessoa mude de ideia, né, não aceite ajuda, mas estamos sim autorizados a quebrar o sigilo nessa situação. Mas acho que a Janaína está querendo falar ali alguma coisa, que deve ser que meu tempo acabou, então ficamos para conversar mais adiante aí. Muito obrigada, Dinarte, né, por tratar também esse tema de uma forma tão sensível e trazer uma leveza, né, para um tema que é tão pesado, né, a questão que tu trouxe, achei super importante, né, de falar de vida, anotei aqui, achei questão de abordar com a pessoa perspectivas de vida e não ficar tão focado no que ela traz de pesado, né, naqueles pensamentos difíceis que trazem sofrimento, né. E a questão também de poder falar, né, não da forma como a imprensa fala, sensacionalista, mas falar no intuito de ajudar, né, de tentar entender que sentido para aquela pessoa, né, o suicídio, né, que sentido que ela dá para o suicídio, né, como ela vê isso como uma saída para o sofrimento que ela está passando. Então, assim, quero te agradecer mesmo por ter topado esse desafio, as questões eram muitas mesmo, né, porque é um tema, como a gente falou, não é falado, tabu, então quando a gente abre um espaço para falar, a gente vê que as pessoas querem falar, né, elas têm muitas dúvidas sobre isso, especialmente os estudantes, né, que como tu falou, daqui a pouco também vão estar atendendo e cuidando dessas pessoas. Então, muito obrigada. Eu vou passar agora para a professora Ariane, tá? A professora Ariane, então, vai
comandar aí as perguntas, tá? Ela já estava organizando as perguntas ali que apareceram, e ela vai passar, então, para vocês as perguntas. Obrigada, Ariane. Então, boa noite a todos e todas, né? Quero agradecer muito a Carmen, a Neila, ao Dinarte. Com certeza essa live, ela vai ajudar muito, né? Ela nos trouxe várias reflexões, né? Eu acho que ela vai contribuir muito também em relação a todos os estudantes, né, da disciplina e do curso, e principalmente pela disponibilidade, pela generosidade de vocês em dividir a riquíssima experiência que vocês têm, né, nas questões de saúde mental e nas questões profissionais de vivência conosco. Então, queria iniciar agradecendo muito, né, dizer que a gente tem muitos e muitos comentários na nossa transmissão no Facebook e no YouTube. A gente não vai conseguir falar todos os comentários aqui, porque o nosso tempo, né, ele voa aqui na live, né, e isso é um bom sinal, porque quer dizer que o assunto, né, vocês estão contemplando e estão nos agraciando, então, com a presença de vocês, né. Assim, como a gente tentou se organizar, então? Nós vamos passar duas questões agrupadas para cada convidado. A primeira, então, eu queria passar a palavra para a Carmen. As questões que a gente recebeu ali nos comentários, então, da Andréia Carneiro e da Ariane Mello. Elas trazem os seguintes questionamentos. Tu acha que se fosse possibilitado as famílias se despedirem da maneira como era antes, iria contribuir para o processo de luto? A pandemia também impediu rituais. O caixão precisa ficar fechado, os velórios ficam limitados. Como os profissionais têm visto essas questões que impactam no luto dos familiares? Então, são essas duas questões. Tá bem. Vou procurar responder, então, de forma bem rápida, né? Que eu sei que o tempo está se esgotando, né? Bom, sim, com certeza, né? Muito importante, né? Que ajudaria no processo de luto, se fosse possível a despedida se dar de forma ritualística mesmo. Cada cultura tem os seus rituais, né? Nós temos os nossos, e neles é importante, neles é a possibilidade que nós temos de nos despedirmos, né? De chorarmos, de expressar emoções. Quando isso não é permitido, essas emoções ficam represadas. E mesmo nessa situação de pandemia, quando não podemos receber visitas que trazem o consolo, que trazem a expressão de solidariedade, né, do quanto outras pessoas se conectam com a nossa dor. Então, quando isso nos é retirado, os processos se tornam bem mais difíceis, né, e corre, sim, a possibilidade da pessoa demorar um tempo bem maior, né, para se recuperar dessa perda, né. A situação de poder ver a pessoa, né, essa situação atual de que a pessoa não pode ser vista por uma última vez, né, causa extremo sofrimento, porque as pessoas entram no hospital e as famílias têm a expectativa de revê-los, e quando isso não ocorre, realmente muitas fantasias podem decorrer dessa situação, né, de como a pessoa ficou, de como a pessoa estava, né, do que foi feito com ela. Então, é extremamente importante, né? Os rituais, eles não foram construídos e eles não se estabelecem de uma forma tão determinante entre nós se eles não fossem tão necessários, né? Então, sim, imagino que os profissionais, né, que a Neila faz melhor que eu, né, nesse sentido de como fica pro profissional, né, que só dá a notícia e que não pode ofertar essa despedida, né? Imagino que deve ser bem sofrido também para o profissional. Acho que a Neila conseguiu colocar um pouco na fala dela, o quanto elas se preocupam com aquele momento do contato telefônico, né, de como dar a notícia, o cuidado que tem que se ter nesse momento, né? Então, sim, com certeza, né? E muitos processos assim de luto poderão se tornar um luto complicado ou um luto patológico, como se diz também, justamente por não ter essa possibilidade de despedida, né? Isso a gente vai ver, são as questões que estão abertas para nós no pós-pandemia, né? Todos nós trabalhamos nessa área. Muito obrigado, Carmen, pela tua contribuição. De fato, é bem difícil, né, esse assunto que a gente... Acho que todas as três temáticas que a gente condensou nessa live, elas são desafiadoras, né? Principalmente nesse momento de pandemia,
em que a gente está aprendendo a lidar com essa situação que é totalmente atípica, né, e que está vindo como uma avalanche, né, e como vocês falaram desde o início, desde as questões, as notícias que a gente vê na mídia, as pessoas, né, que são internadas, essa falta de contato com a família, né, a questão dos profissionais da saúde, a questão de não poder realizar os rituais tão necessários, né, que são importantes como uma forma de até mesmo de preservar a memória das pessoas, né, e nesse sentido são interrompidos, então é importante que a gente converse sobre isso e pense em estratégias, né, como vocês, a Neila trouxe uma das estratégias, né, de forma virtual, a gente sabe também que não vai ser a mesma coisa, né, mas é uma alternativa que com certeza vai ajudar as pessoas a vivenciar isso de uma maneira que sofrida vai ser, mas um pouco, né, com uma sensibilidade um pouco maior, né? Então, agora eu vou passar as questões para a Neila. Então, para a Neila, surgiram duas questões, que foi o Miro Neto que trouxe. Então, a primeira é, recentemente nós tivemos o primeiro óbito em Pelotas. Na tua visão, a cada profissional de saúde que falece, morre também um pouco do ânimo de continuar batalhando contra a pandemia, por exemplo. Ou isso é mais um motivo para continuar batalhando diariamente? E a segunda, qual a principal marca psicológica que tu, como profissional de saúde que está lá dentro com os pacientes, acha que irão ficar para ti? Bem, em relação à questão da morte, né, em Pelotas, como ele falou, com certeza, Miro, o fato, como eu disse, né, morre um pouco de nós ali, quando a gente, infelizmente, perde um paciente. Mas, mesmo que a tristeza, né, e um pouco, sim, do desânimo, ele venha nesse momento, né, pela incapacidade, pela sensação, né, de não ter conseguido, não, né, nós não ficamos em uma sensação de que a gente vai desistir, muito pelo contrário. É como eu disse ali, né, a questão da nossa equipe, de tu ter um vínculo, de tu ter uma equipe unida, acaba que essas forças se unem, né, e a gente consegue preservar essa força para continuar, mesmo cansados, mesmo exaustos, né, mesmo passando por muitas situações de falta de profissional, de profissionais adoecendo, né, de, às vezes, como, não no nosso caso, mas em questões de outras cidades do país, né, a falta de EPIs, enfim, outras dificuldades que não só, né, culminam, né, a questão de gravidade de pacientes, mas outras dificuldades, sim, a gente tenta contornar, né, e a vontade de vencer, a vontade de manter uma assistência qualificada, manter aquele cuidado, né, primordial, em primeiro lugar, ela é forte e ela está sempre ativa, isso eu posso te dar certeza. Sobre a marca psicológica, eu não parei para pensar nisso, Dá. Mas eu posso te dizer que um grande medo que me causou, assim, uma grande angústia foi a situação de ter um colega internado. Então, esse sim, acho que foi sabe, o cair a ficha, sabe, assim, acho que talvez esse momento, sim, foi um momento muito difícil para mim, muito, muito difícil, primeiro porque eu não, como muitas pessoas sabem, né, eu não sou de Pelotas, eu não sou gaúcha, eu sou paraense, então, o fato de estar longe da família, o fato de, né, de ter essa distância muito presente na nossa vida, agora muito mais, né, me trouxe, assim, uma marca, talvez, assim, mais uma reflexão grande em relação a isso, né, ao adoecimento dos colegas, assim, isso sim foi muito forte para mim. Muito obrigado, Neila. Também, assim como a Jana, né, eu gostaria de agradecer muito, assim, vocês que estão lá na linha de frente por nós, né. Às vezes a gente tenta, de todas as formas, homenagear os profissionais, mas a gente sabe que que vocês merecem muito mais, né, e por isso a gente se engaja em lutas pela valorização profissional, né. Então, por tudo isso, assim, e te agradecer, né,
por tudo que vocês têm feito, assim, que vocês tenham cada vez mais força, né, e que menos colegas, né, se contaminem, e que a gente tenha, né, como a semana passada, no dia 12, a colega que acabou falecendo, né, então, assim, foi muito triste, como tu disse, né, todos nós profissionais, nós enfermeiros, sentimos muito, né, aquela perda daquela colega, e que a gente possa, né, que situações possam não acontecer, né, nesse sentido, assim, então, queria agradecer, né, por vocês estarem na linha de frente, assim como a Jana já falou, né. Então, agora eu vou passar as questões para o Dinarte. Então, tem duas questões, né, da Mariana Setten. Ela pergunta como podemos orientar a população leiga a se atentar aos sinais que pessoas com intenção de suicídio apresentem. E a Valquíria Garces, que pergunta como abordar o suicídio sem incentivar. Então tá, Mariana. Bom, tem todos aqueles fatores de risco, né? Mas dali, o fator de risco considerado mais importante é a tentativa prévia, né? Então, saber que a pessoa já tentou alguma vez é um sinal importante para ficar atento, né? E, fora isso, assim, as alterações do estado de humor, né? Desânimo, desesperança, que vão acabar levando a pessoa a ter uma mudança de comportamento. Claro que para quem... A pergunta é para a população leiga, né? As pessoas que se conhecem na família, amigos, colegas, né? Saber que a pessoa está diferente, mudou de comportamento, não está, né, do jeito que ela não num dia ou no outro, mas assim, por um período mais extenso, né? E também ficar atento para queixas, a pessoa vai ficar mais queixosa, né? Tem uma coisa interessante que já se viu que é o seguinte, que as pessoas, antes de cometer suicídio, elas costumam procurar com mais frequência os serviços de saúde. Não necessariamente para chegar lá e dizer, quero me matar, estou pensando nisso. Às vezes vão com queixas físicas, mas elas vão, de alguma maneira, dizendo isso. Para a pessoa ficar mais queixosa, ficar demandando mais, né? Às vezes pode até parecer chata para quem é próximo, assim, né? Tá chato, tá te queixando, né? Sem parar, mas seria um sinal. E a Valquíria pergunta, né, como abordar sem incentivar. Olha, Valquíria, eu acho que como outras coisas assim que a gente, no trabalho, na saúde, a gente fala, pergunta, né, que às vezes são também questões sensíveis, assim, né, perguntar sobre sexualidade, sobre relações na família, né, tentar falar com a mesma naturalidade, né, e cuidar para lidar com o próprio preconceito. Porque a gente diz, bom, mas nós temos, né, não, a gente pode ter também, né, como profissional de saúde, ficar achando, puxa vida, mas, né, uma pessoa, imagina, uma enfermeira, né, assim, tão qualificada, uma pessoa, né, que está aí ajudando os outros, como que vai pensar um negócio desse? Né? Então, assim, dei esse exemplo, mas pode ser qualquer outro, né? Até porque nós, profissionais de saúde, você sabe, né, nós estamos particularmente, temos esse risco também profissional, né? Mas eu acho que uma coisa prática bem importante é o seguinte, às vezes mais do que falar, fazer algum tipo de ação que a pessoa se sinta de fato apoiada, né? Isso pode ser combinar com ela, olha, então tá, então faz o seguinte, vamos conversar de novo um pouco mais adiante, ou conta comigo para poder conversar, né? Porque em algum momento ali do que vocês andaram falando sobre aquele contrato que a gente pode fazer, um contrato de não suicídio, né? Isso é uma coisa interessante, eu já fiz muitas vezes e eu acho que funciona. É assim, ó, vamos combinar o seguinte, tá com essas ideias, mas tu não vai fazer nada até a gente conversar de novo. E aí a gente conversa semana que vem, por exemplo, né? Isso, em algumas situações, é possível fazer, principalmente se a pessoa tiver uma rede de apoio social, que a gente também possa mobilizar, né, colegas, né, familiares, e a pessoa se sente naquele compromisso mesmo conosco, né? Isso funciona, né? Então, acho que são algumas estratégias aí. Muito obrigada, Dinarte, pela tua contribuição, né, pelas questões. Então, assim,
como eu falei para vocês, né, em decorrência do tempo, a gente não vai conseguir ler todos os comentários, mas tem muitos elogios, né, também para todos os convidados, a gente queria agradecer muito. Queria agradecer muito a duas pessoas que vocês, né, que a maioria das pessoas não vê aqui, mas que são extremamente importantes e que, por elas, nós estamos, né, podendo estar ao vivo, todos nós, que é a Tília e a Lia, né, que são fantásticas, que dão um suporte incrível, né, elas estão trabalhando muito para que a gente possa estar aqui ao vivo e conversando, né, tentando nos aproximar de todo o curso, né. Queria agradecer também a todos os estudantes, né, da disciplina optativa e do curso de atualização, que também estão aqui participando. Talvez não assistam ao vivo a essa live, mas que vão poder assistir depois que a gente deixa o link nas plataformas. Agradecer a todos os tutores, professores, né, professoras e facilitadoras dos cursos que também estão sempre junto, né? A gente está aqui na live, mas elas estão junto, e, né? Então, queria agradecer muito, assim. Agora a gente vai abrir para que cada um possa, então, estar falando, né? Os últimos comentários para a gente poder encerrar a live. A gente pode começar também pela Carmen, depois a gente pode passar para o Dinarte e a gente passa para a Neila por último, porque a Neila tem uma surpresa, assim, para trazer para nós. Acho que pode ser. Bom, o que eu tenho, assim, para falar como fechamento, né, é que eu espero que, posterior a tudo isso, né, quando nós já estivermos numa situação, né, de controle dessa pandemia e que essas aflições todas já tenham, né, sido pelo menos diminuídas, né, que eu tenho aprendido bastante com essa situação. Nesse momento, eu sinto assim, ó, que há uma certa comoção da sociedade frente às perdas, frente né, ao enlutamento das famílias, né, a tantas vidas perdidas, né, e a sociedade tem se solidarizado muito com essa situação e até com pessoas que vivem situações de vulnerabilidade social. A gente tem visto várias demonstrações de ajuda, né? Então eu fico pensando que eu acho que tudo, né, sempre nos deixa algo, né, de retorno, né? Eu acho que essa pandemia talvez possa nos deixar uma condição de sociedade um pouco mais justa, né? E que essa comoção toda e que toda essa sensibilização não seja em vão e que a gente possa continuar com essa postura, né, de vida, mesmo após, né, o término da pandemia, né? Que a gente possa se colocar, nós que somos profissionais de saúde, né, disponível para um trabalho para a construção de uma sociedade mais justa, né? E que também a gente possa trabalhar para que nosso sistema de saúde seja reforçado, né? Ele foi tão necessário nesse momento, né? E a gente agradece a todo dia a poder contar, né, com o SUS. Então, a minha expectativa é que resulte que esse retorno, assim, a sociedade brasileira tenha, né, de valorização do SUS, de valorização de questões que realmente são essenciais para a vida da gente, né? E que a gente só para pensar muitas vezes quando se vê numa situação como essa agora, de risco iminente. Então é isso. É isso que eu gostaria de deixar. Obrigada por ter a oportunidade de participar. Passar para o Dinarte. Bom, eu termino agradecendo a organização do curso e vocês todos aí que, né, fizeram esses questionamentos e que também me ajudaram a refletir sobre esse tema, né? E dizer que, né, vocês são muito importantes nessa tarefa, né, nessa missão aí de cuidar das pessoas e ajudá-las a viver melhor, né? Mas também a gente não esqueça que nós fazemos parte, né, desse universo de pessoas, né? Nós não temos uma imunidade, assim, nem precisamos ter, né? De modo que isso aí não possa, assim, também acontecer conosco. Nós adoecermos desses problemas, passar esse tipo de pensamento na nossa cabeça, né? Porque ao profissional de saúde, às vezes parece que até é negado isso, né? Não pode, né? Como? Né? Tu é médico, tu é enfermeira, tu é, né, psicólogo, fisioterapeuta, né? Tu tem que ser forte, tu não pode, né? Então, nessa do não pode, as pessoas às vezes ficam em silêncio, ficam guardando coisas que não precisam, né? Então, acho que a gente tem mais é que poder também se ajudar. E quando a gente faz isso, está ajudando o colega também, que vai perceber que isso é possível, né? Então, é isso aí.
Boa noite a todos. Passar então para Neila e aí depois antes da gente mostrar, vou passar para a Jana daí. Eu posso falar então antes da Neila, só porque quero agradecer novamente os nossos convidados, agradecer a Tília, a Lia, nossos colegas, tutores, professores da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, né? E dizer que estou muito feliz com essa live, né? Acho que a gente conseguiu responder e trazer informações importantes da experiência, né, dos nossos convidados e que respondem às reflexões e às questões que os alunos colocaram. Muito obrigada e vou passar para a Neila, que vai fazer a finalização dela e vai falar um pouco sobre o que ela trouxe para nós no final da live. Neila. Tá. Pessoal, então, eu sou gratidão, só gratidão, né? Agradeço, né, a oportunidade de estar falando e compartilhando um pouco da minha vivência com vocês, assim. Num primeiro momento eu achei que fosse ser muito, muito difícil, porque eu sou uma baita chorona, mas eu acho que está sendo importante para mim como pessoa, importante para mim como profissional, né? Tá dividindo, então, toda essa minha... todos esses meus dias, digamos assim, com vocês, tá? Agradeço imensamente, e eu não poderia deixar, né, de agradecer a Deus por esse momento, né, que é, de fato, quem está me dando forças nesse momento, e, obviamente, aos meus colegas, né, toda a equipe do Hospital Escola, assim, minhas chefias, meus colegas de trabalho da assistência, né, todos, assim, eu não tenho como deixar de agradecer, porque é com eles que a gente, unindo forças, né, e unindo ali nosso dia a dia que a gente consegue, então, trazer um pouco mais do cuidado, um pouco mais da assistência, um pouco mais de nós ali, né, para os nossos pacientes que estão necessitados nesse momento, assim. Muito obrigada mesmo.